Olá, eu sou o pastor Emanuel Carvalho, sou pastor da New Hope Brazilian Baptist Church e eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança, de fé e de orientação da parte de Deus para você. Nós estamos na nossa série de conversas, de mensagens intitulada O Deus dos Imigrantes. Nós estamos no nosso terceiro encontro, na nossa terceira conversa sobre este tema. Já falamos sobre a importância da oração, falamos sobre a importância do foco e agora nós vamos falar sobre a importância da fé. Nesta série, nós estamos refletindo em cima daquele texto, dos textos de Salmo que são conhecidos como Salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Estes salmos que foram usados e são usados até hoje como palavras de Deus de orientação, de alívio, de conforto, de consolo para o povo dele quando está enfrentando aqui na terra, nessa experiência de peregrinação, ah, uma palavra de esperança para trazer uma palavra de esperança nos momentos de dor, de angústia e de sofrimento. E é essa a nossa conversa. O que Deus tem a nos dizer sobre essa nossa experiência de imigração aqui na Terra. Lembrando, esta conversa não é apenas para você que é imigrante nos Estados Unidos ou em um outro país. Essa é uma palavra para você que é imigrante aqui na Terra. Ou seja, todos nós aqui na Terra passamos por experiências de ameaças, de incertezas, de dores e de angústias. E para nós, é importante, é crucial ouvir o que o nosso Deus, o Deus dos imigrantes, tem a nos dizer nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. E hoje nós vamos falar sobre fé, a importância da fé nessa nossa caminhada de peregrinação para enfrentar as dores, as angústias, as incertezas da vida. Eu quero ler com vocês o Salmo 121 e a partir do verso 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não lhe ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Algo que fica muito claro para nós neste texto é a fé do salmista. Ele está atravessando este deserto, um deserto que é repleto de caminhos ah, difíceis de ser atravessado, um caminho onde o sol mata, onde o frio da noite castiga e também mata, e repleto de ameaças. Mas a fé do salmista não é que não vai ter sol, não vai ter frio, não vai ter possibilidade do tropeço, mas é a certeza que diante do sol ele é a nossa sombra. Diante da possibilidade do frio e da certeza do frio da noite, ele é o nosso abrigo. E diante de todas as ameaças da travessia, ele é o nosso protetor. Essa é a fé que o salmista carrega e que ajuda ele a atravessar todas as dificuldades, incertezas e ameaças da travessia. E veja, essa é a fé que nós precisamos carregar no nosso coração, porque é ela que vai nos trazer a certeza, a paz, a tranquilidade para encararmos as ameaças da nossa travessia aqui na Terra. Deixe-me compartilhar com vocês um texto que eu posso dizer que é um tanto quanto interessante. Este texto está em Deuteronômio. Deuteronômios, capítulo 22, verso 6. Ouça com atenção. Se você passar por um ninho de passarinho junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Talvez você possa dizer o que isso tem a ver com a conversa sobre fé. Bom, tudo a ver. Quando a gente vai para o contexto onde este versículo está inserido ali em Deuteronômios, os versículos que antecedem, o Senhor está falando uma sequência, redigindo uma sequência de leis, mandamentos e ordens relacionados o que fazer com o assassino, o que fazer com o juiz injusto, como deve ser a balança da justiça, o que fazer em caso de adultério. Ou seja, está falando de crimes capitais, pecados que são repugnantes. E no meio de toda essa sessão de ordens maiores, ele para essa sessão e fala: bom, deixe-me falar agora do passarinho. Veja, o nosso Deus é um Deus que cuida dos passarinhos.
E ele vai reforçar essa mensagem sobre o cuidado dele, sobre o caráter dele de cuidado, também no Novo Testamento. Veja que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Veja, o que esses textos nos apresentam? Eles nos ensinam, Deuteronômio, nos ensina um pouco sobre a nossa responsabilidade com a fauna, com a natureza, mas fala muito mais do que isso, fala sobre o caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus cuidadoso. Ele cuida da sua criação, ele cuida dos seus filhos, ele cuida de nós. E quando a gente vai para o Novo Testamento, ele vai deixar isso claro, com todas as letras, fala: agora olhem para as aves. Vocês não têm mais importância, mais valor do que elas para mim? Se eu cuido delas, eu também vou cuidar de vocês. Esta fé é crucial para a gente enfrentar as ameaças da vida. É ela que vai trazer paz para o nosso coração. Um dos grandes desafios que temos como filhos de Deus é trilhar a nossa jornada aqui na terra, sendo fiel a Deus, obedecendo ao Senhor, cumprindo a nossa responsabilidade, fazendo o certo, passando por dificuldade, muitas vezes sem ouvir uma palavra direta de Deus, sem sentir um arrepio de Deus, uma experiência diferente de Deus, mas continuar caminhando, sendo fiel e em paz, baseados na fé. Esse é o nosso desafio. E o que o salmista está nos dizendo é exatamente isso. Eu estou passando por um deserto, eu estou enfrentando o sol, eu estou enfrentando o frio. Existe sim ameaças aqui, mas eu tenho uma certeza. Eu tenho certeza que Ele é o meu abrigo. Eu tenho a certeza que Ele é o meu protetor. E eu quero dizer para você, ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos em Deus. Se toda hora que surgir uma ameaça na nossa vida, a gente começar a colocar em xeque o poder de nosso Deus, devemos questionar não Deus, mas a nossa fé. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus cuida de nós. E um dos textos bíblicos que é muito claro para nós é o texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, e o que eu quero ter com vocês agora é uma experiência quase que em primeira pessoa entre você e Deus. Vou deixar de ser aqui, de ocupar a função de intérprete e também mediador da palavra de Deus, e quero que você tenha uma experiência quase que em primeira pessoa, ouvindo uma palavra direta, pura da boca de Deus. Portanto, eu vou ler alguns textos bíblicos. Não vou fazer nenhuma alteração, a única coisa que vou fazer é ler o que está escrito na palavra de Deus. E o meu objetivo com isso é fazer com que a tua fé cresça, porque afinal de contas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro texto que eu quero ler com você, Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Em todas as coisas Deus age. É a história de José, sabe? José estava no fundo do poço, Deus estava agindo. José estava na casa de Potifar, Deus estava agindo. José estava lá na prisão, Deus estava agindo. Quando José estava no trono, o trono foi a consequência de todo esse processo turbulento, difícil de entender, que o Senhor estava cuidando. Deus age em todas as coisas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas se você ama o Senhor, se você obedece ao Senhor, creia nessa mensagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixe-me ler o próximo texto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Poderíamos acrescentar aqui Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de vida e não de morte, planos para dar-lhes um futuro. Veja, o nosso Deus é um Pai que ama. E Ele, com certeza, assim como nós amamos os nossos filhos e queremos um futuro de vida e não de morte,
Ele, um Deus Pai perfeito que nos ama muito mais até do que nós amamos os nossos filhos, ele quer um futuro de vida e não de morte, um futuro de bênção. Ele tem nas suas mãos esta realidade de vida, de salvação para você. Portanto, enquanto enfrentando uma dificuldade, um problema nessa peregrinação aqui do mundo, se você está caminhando debaixo de obediência, se você está cumprindo os propósitos do Senhor, não há o que temer. O nosso futuro está determinado pelo Senhor. É futuro de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. Próximo texto, Isaías capítulo 49, verso 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Se continuarmos lendo o texto, ele vai dizer: porque eu vos tenho cravado, o seu nome está escrito na palma da minha mão. Quero dizer para você que Deus te ama e ele não esquece de você. Mesmo que você não ouça a voz dele, eu quero dizer isso de uma maneira muito clara para você, não porque é o pastor Emanuel está dizendo, mas é porque a palavra dele está escrita, está dizendo isso. Eu te amo. E a maior prova de amor que ele poderia dar para você foi entregar o filho dele para morrer na cruz no seu lugar. Ele foi capaz de morrer por você. Você acha que ele não pode fazer todas as outras coisas para que a vida, a bênção esteja sobre a sua vida? Confie nesse amor. O nosso Deus, ele é mais forte do que todas as circunstâncias aqui na terra. Agora, o último versículo que quero deixar com você. Ele está em Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero dizer para você: tenha fé, confie que Deus te ama, confie no cuidado de Deus e descanse nessa realidade. Muitas vezes nós estamos nos debatendo, estamos sofrendo porque nós acreditamos que estamos aqui na terra por nós mesmos, jogados aos nossos cuidados. Mas se entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, se reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos cuidados por Ele. Quero dizer para você que ainda não teve essa experiência de convidar Jesus para morar no seu coração, para desfrutar dessa paz que só Ele pode te dar, que este vídeo, essa mensagem, ela foi pensada, foi projetada por Deus para falar com você. Hoje, você tem a oportunidade de entregar o seu coração para Jesus. E neste momento, toda a paz que excede o entendimento pode invadir o seu coração, não pela anulação das ameaças à sua volta, mas pela certeza da presença de Deus dentro do seu coração. Ele é um Deus que cuida, ele cuida dos seus filhos. Mas ele é um Deus que ele só entra no nosso coração se a gente permitir. E o entregar a vida ao Senhor Jesus é você dizer: Senhor, entra no meu coração, muda a minha história. É você dizer: Senhor, eu cansei de viver do meu jeito, eu quero viver do seu jeito. É você dizer: eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão. Me ajude a viver conforme a tua vontade. E a partir desse momento, o Senhor entra no teu coração e muda a sua história. Neste momento, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode repetir comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Neste momento, eu peço perdão pelos meus pecados. Peço para que o Senhor entre no meu coração. Peço para que o Senhor mude a minha história. Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. E declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. É essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Se você repetiu comigo essa oração, você agora é filho de Deus. Agora Cristo mora no teu coração. Não há mais o que temer. Tenha fé. E se você já fez essa oração e está sendo ameaçado por estes temores, esses medos que estão à sua volta, lembre-se do tamanho do seu Pai. Lembre-se do tamanho do seu Deus. E não se esqueça que Ele é um Deus que cuida e um Deus que ama.
ore, foque em Deus e tenha fé. O nosso Deus, o Deus dos imigrantes, é um Deus que nos ama e cuida de nós. Que Deus os abençoe.